Agora vamos falar sobre o hiato, tá? O que é o hiato? É quando você tem duas vogais, mas em sílabas diferentes, tá? Ela vai determinar o acento quando for a vogal I e U. Mas a gente tem uma regra geral que você precisa se atentar muito. Ela só recebe acento se ela tiver seguida de S. Por exemplo, a palavra país. Quando você separa, fica numa sílaba pá e na outra is. Você observa que aqui fica a vogal A e aqui fica a vogal I na outra sílaba. E ela tá seguida de S, então ela acentua, certo? Mas na palavra juiz, por exemplo, juiz, ficou a vogal U aqui, junto com essa primeira sílaba. Na segunda sílaba ficou o I, juiz. Mas ela é seguida agora de Z, então ela não acentua, tá? Então, ela só vai receber o acento se ela tiver seguida de S. Qualquer outra consoante ela não acentua. Outra regra, se ela for seguida de NH, ela também não acentua. Por exemplo, rainha. Como o próximo é o inhá, o NH, aí ele também não acentua. Então, regra do hiato. Quando o I e o U, né? Aí, quando elas estão sozinhas, esse que é o hiato, tá? E recebe o acento. Recebe acento se ela tiver seguida de S, qualquer outra consoante ela não acentua. Se ela tiver seguida de NH, também não acentua, tá? Eu quero trazer aqui algumas coisas que a gente precisa lembrar. Os hiatos formados por aquelas vogais dobradas, por exemplo, voo, que é V-O-O, são duas vogais dobradas, certo? Ela não recebe mais o sinal devido àquela reforma ortográfica. Mesma coisa aconteceu com aqueles acentos diferenciais, né? Do para, do pelo, né? E pera. Para, verbo, e para, preposição. Antes tinha o acento diferencial, hoje não tem mais por causa da reforma ortográfica. O mesmo aconteceu com pelo, substantivo, né? Não tem mais o acento diferencial, tá? E o mesmo com pera. Não tem o acento diferencial por causa da reforma ortográfica. Vamos seguindo agora para um conteúdo que a Verbena gosta muito, tá? Que é variação linguística. Eu trouxe aqui para vocês o nome que ela colocou lá no edital, tá? E trouxe também o nome técnico, porque pode ser que ela cobre o nome técnico. Variação linguística, nós temos estilística, que recebe o nome de diafásica, sociocultural, que também recebe o nome de diastrática, geográfica, recebe o nome de diatópica, e histórica, recebe o nome de diacrônica. Eu sei que inicialmente, assim, parece um pouco confuso, mas vai ficar mais tranquilo. Vamos lá. Estilística. Ela vai mudar conforme a situação. Ela recebe o nome também de diafásica. O que eu fiz para poder memorizar, né, para me ajudar a lembrar? Diafásica, você pode lembrar de fase, então depende da fase, né? Por exemplo, se você está numa situação formal, estou conversando com uma pessoa ali, é uma conversa bem formal. Por exemplo, vou enviar uma carta, um documento para alguém, uma pessoa, meu supervisor, por exemplo. Eu vou colocar, e aí, beleza? Não vou fazer isso. Então, depende da situação, né? Você vai mudar a sua forma de escrever. Prezado senhor, prezada senhora. Se eu for falar com uma pessoa do meu dia a dia, que eu tenho mais intimidade, a minha linguagem vai ser diferente. Então, depende da fase, depende da situação. Então, essa é a diafásica, também chamada de estilística. A sociocultural ou diastrática, ela já, o que você precisa lembrar dela é de acordo com o grupo. Por exemplo, os policiais, né? Se você encontrar um policial, por exemplo, ele vai falar QAP,
quando vai falar a placa do carro, né? Alfa, beta, você não usa isso no seu dia a dia. Então, é a linguagem de um determinado grupo. Mesma coisa, a linguagem de médico, né? Hipertensão, diagnóstico, não é uma linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. Então, a diestrática, ela é de acordo com o grupo, tá? Ou sociocultural. Já a geográfica, ela também recebe o nome de diatópica, ela depende do lugar. Eu até trouxe um exemplo para vocês, mandioca, né? No Sudeste chamado de mandioca, macaxeira se for no Nordeste, aipim no Norte. Então, essa diatópica, ela muda de acordo com a região geográfica, certo? E por último, a histórica, que é também chamada de diacrônica. Uma coisa que eu uso para associar, eu uso de cronologia, então eu lembro que vem de história, tá? Por exemplo, antes a gente falava vós me sei, aí depois foi você. Tem farmácia escrito com PH, agora é farmácia com F. Então, vai mudando de acordo com a história, de acordo com o tempo. O tempo vai passando e vai mudando aquela palavra, tá bom? Então, diacrônica. Então, eu trouxe para vocês as que são mais cobradas pela verbena, tá? Lembrando, as dicas. Diafásica, lembra da fase? Depende com quem você está conversando, se é formal ou é informal, tá? Diafásico ou estilística. Macetezinho para você não esquecer. Geo, né? A geográfica vem de lugar, histórica vem de tempo, social de grupo social. Você sempre faz associação, tá? E aí eu trouxe a questão da verbena, a escalada dos aluguéis no Brasil. Tá? Para o vídeo, lê e tenta responder, depois você volta e vê a resposta, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu faço é ler o enunciado. No texto, a variação linguística empregada é... Aí, aqui nesse caso, eu preciso ler para entender o contexto. A escalada dos aluguéis no Brasil. O preço de viver no Brasil, sobretudo nas metrópoles, é cada vez mais salgado. De janeiro a julho, o valor médio do aluguel de imóveis residenciais subiu o triplo da inflação, segundo levantamento FIP-ZAP+. Goiânia foi a capital mais afetada entre julho de 2022 e julho de 2023. O aluguel médio na cidade subiu 37%. Enquanto isso, o aluguel de espaços comerciais teve a maior alta no Brasil em 10 anos. Num cenário como esse, em que um boleto de aluguel engole boa parte do salário, a casa própria é um sonho difícil de concretizar. Para comprar uma kitnet de 40 metros quadrados, o brasileiro precisa economizar, em média, 259 salários mínimos. No texto, a variação linguística empregada é histórica. Ela tem a ver alguma coisa com o tempo? Não, né? Geográfica, ela está usando alguma coisa de regionalismo? Também não. Estilística, ou aquela diafásica, né? Que depende com quem você está falando, é isso? Também não. Qual a alternativa que sobrou? Sociocultural, certo? Próxima questão. A sentença. Nós fala errado porque nós quer, pois instruído nós é. Indica humor por variação diatópica, ironia por variação diafásica, erro por variação diacrônica, cinismo por variação diastrática. Então, se você tiver dúvida, você pode ir por eliminação, tá bom? Mas isso daqui é bem tranquilo. Porque olha só, gente. Quando ele fala assim, nós fala, nós quer, nós é, né? Ele tá falando errado porque ele quer, isso que ele quer mostrar. A gente tá falando errado porque a gente quer, né? Então, aqui existe uma contradição, né? Ele tá sendo irônico. Toda vez que aparecer humor, ironia, né? Uma mudança assim, que seja de propósito, então você sabe que é uma variação diafásica, estilística, tá bom? Então, aqui o gabarito, ironia por variação diafásica. Lembra que eu falei para vocês que muda de acordo com quem está conversando? Aqui ele tá mudando de propósito, porque ele tá falando com um grupo de pessoas. Então, ironia por variação diafásica, tá? Se você tivesse dúvida, você pode ir por eliminação.
certo? Poderia tentar, é diatópica? Aí você já vai eliminar. Né? É diacrônica? Tem a ver com tempo? Também não. É diastrática? Tem a ver com grupo de pessoas? Também não. Então, sobrou diafásica. Continuando, próxima questão. A peda de ouro. Né? O trecho acima exemplifica a variedade linguística. Gente, a mesma coisa. Vamos ler aqui pelo menos um trecho do texto. Tinha um viúvo que tinha 3 rapazes e o pai já era bastante avançado na idade. Já não trabalhava mais. Os 3 rapazes dentro de casa era muito obediente do pai, então fazia lavoura e tudo. Um dia, os rapazes de lá, trabalhando na roça, e passou um homem. Chegou, olhou e disse, bom dia, bom dia. Uai, tá trabalhando, né? Os meninos? Gente, eu nem vou ler o restante. Então, você percebe que aqui tem uma questão de quê? Regionalismo, certo? Vamos para nossas alternativas. O trecho acima exemplifica a variedade linguística. Diatópica, pois marca um falar próprio do dialeto caipira. Diacrônica, pois marca um falar próprio do século XVIII. Vamos por eliminação. De baixo para cima, tá? Diastrática, pois marca um falar próprio de acadêmicos. Essa é a linguagem acadêmica? De jeito nenhum. Diamésica, pois marca um falar próprio das crônicas. Também não, porque não tem nada a ver de crônica aqui. Diafásica, pois marca um falar próprio de pessoas mais jovens. Também não, né? Então, diacrônica, não é do século XVIII, como eles disseram. Diatópica, pois marca um falar próprio do dialeto caipira. Essa aqui foi bem tranquila para responder, né? Aqui, gente, nessa questão, apareceu mais uma variação que eu não coloquei para vocês nos slides, que é a diamésica, tá? Mas ela também é bem tranquila. É só você saber qual o meio que está sendo usado, se é escrita, tá? Ou oral. Qual é o método que está sendo utilizado. Se é uma redação, é uma escrita. Um artigo é escrita. Se é uma conversa, é oral, tá bom? É só essa dica, é o meio. Como é que está sendo a comunicação? Se é falado ou escrito. Essa aqui é a diamésica. Continuando, a próxima questão. Sempre pro enunciado, tá, gente? No trecho, é notória a variação linguística. Aí precisamos ir no texto. Leia o texto a seguir. Antigamente, as moças chamavam-se de mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18, os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pés de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levantavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. No trecho, é notória a variação linguística. Vamos lá. Diafásica, lembra que diafásica tem a ver com fases, depende com quem que eu tô falando. Diastrática, ela é daqueles grupos específicos, né? Também não. Diacrônica, ela tem a ver com o tempo, certo? Porque hoje em dia a gente fala isso, é comum falar mademoiselle? Não, isso é uma coisa de tempos antigos, então ela é diacrônica, tá bom? Que é o mesmo que histórica.